Olá, pessoal, boa tarde, né? Primeiramente, parabéns a todos os professores, né? Ao pessoal que dá essa profissão tão importante e que esse dia é especial para vocês, muito sem palavras, né? Como eu disse para Solange, sem vocês não teríamos profissões, não teríamos bons profissionais e tudo mais. Sou Anderson Cerazo, né? Antes de começar, por favor, podem ligar o áudio. Vou querer participação de todo mundo, que eu vou fazer perguntas aí no meio da palestra, da palestrinha. Pode acionar o áudio aí que vocês vão participar. Bom, sou Anderson Cerazo, sou graduado em psicologia, graduado e pós-graduado em psicanálise, porém só exerço a psicanálise em prática, né? Não me considero, sou psicólogo de formação, não me considero psicólogo, e sim psicanalista. Dentre esses, né, fiz curso de hipnose, PNL, né, que é a programação neurolinguística, tudo em prol, né, da psique humana. Eu me apaixonei há algum tempo por isso e daí eu segui. E por que estamos aqui, né? Setembro Amarelo já passou, mas nunca é tarde para falar sobre esse fenômeno que devemos dar atenção, que sofrendo, né? Sofremos por isso há mais de 5.000 anos, há relatos, né? Estamos falando do suicídio. O suicídio matou mais do que a guerra, o suicídio mata mais do que a AIDS. Estamos falando de um fenômeno aí que antigamente, né? Quando eu falo antigamente, não precisa ser tão antigamente assim. No caso, podemos pegar um exemplo de há 20 anos atrás, quando alguém cometia um suicídio, era amigo de um vizinho, era parente de um conhecido e tudo mais. Hoje, o suicídio está muito, muito presente, já estão em nossos parentes, né? Já estão nossos amigos diretos, a gente tem mais contato com isso. E está ficando muito recorrente, porém não é falado. Vocês já perceberam isso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês verem a importância de um tema que não é falado. Pergunta: quantas pessoas já morreram no Brasil por Covid? Vamos lá, professores. Foram mais de 150 mil já. Quase 152. Quase 152 mil. E por dia, mais ou menos, nessas últimas semanas? Deu uma baixada, né? Mas por dia, nessas últimas semanas? 22 mil pessoas, mais ou menos. Dia? Por dia. No Brasil. Acho que estava nessa faixa. De quanto? Acho que 22 mil. Ou não sei se era contágio. Eu tenho acompanhado, mas eu esqueço muito. Eu vejo a questão das mortes. Acho que é contágio, né, por dia. Isso. Por dia, a morte... chegava... por dia, mais ou menos, agora. Quanto? 600, mais ou menos, por dia. 600. Tá. E quantos casos suicidas nós temos por dia? Não tenho ideia. Quantos? Também não. Não sei. Quantos nós já tivemos esse ano? Vocês viram só? Um tema tão importante, é um assunto que devemos dar muita atenção. A gente não tem ideia de quantas pessoas morrem. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. A cada 45 minutos, essa pessoa é um brasileiro. Nos dando uma média aí de 3.000 mortes por dia. 3.000 mortes por dia. Se a gente for contar no ano, teremos mais de 1 milhão de mortes. Por que eu digo em média mais, né, de 1 milhão de mortes? Porque muitos suicídios eles são encobertos. Às vezes a família tem vergonha de falar. Até porque se a pessoa vai lá e ingere veneno, ao invés de falar que se matou, deu falência múltipla dos órgãos. Deu infecção, alguma coisa assim. A família tem vergonha de falar que o parente que se matou realmente cometeu suicídio, né? Tem vergonha de falar que cometeu suicídio. E tem mais um porém: seguro de vida não cobre. Então, mais um fator para se esconder
que a pessoa se matou. Então, os números são muito maiores mesmo. Passa de 1 milhão de mortes por ano. Porém, o Covid, que hoje a gente está falando, né, que é o tema suicídio, mas a gente está comentando suicídio, comentando sobre o Covid, logo, vocês estão vendo que está saindo vacina, né, tá tendo estudos e tal. Logo, nós vamos começar a ter controle sobre isso, né? Eu acho que não vai passar, na minha opinião. Porém, teremos mais controle da situação, o número de mortes seria bem mais reduzido. E para um depressivo? Quando que vai vir essa vacina? Quando vai vir um salvador para tirar essa dor que ele sente? Quando que isso vai acontecer? Enquanto a doença midiática logo terá uma prévia solução, o suicídio vai continuar aí. O Covid, que hoje nós estamos comentando, começou há um ano praticamente. O suicídio já tem mais relatos há mais de 5.000 anos atrás. É a segunda maior causa-morte no mundo, perdendo apenas para homicídios. No Brasil, é a terceira maior causa-morte no mundo, entre jovens, né, de 15 a 29 anos. No Brasil, é a terceira maior causa-morte no mundo, no Brasil, né, perdendo apenas para, em primeiro lugar, homicídios e segundo, acidente de trânsito. Em terceiro, virá os suicídios. Especialistas acreditam que em torno de 20 anos será a maior causa-morte no mundo. Eu, na minha profissão, e meus colegas de trabalho, lutaremos, né? Estamos lutando para que não se torne a primeira. Achamos que, pela informação, podemos salvar muitas vidas. Então, pessoal, vou compartilhar aqui para vocês uma tela, para a gente já começar com o PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Vocês já estão vendo minha tela, já? Ainda não, Anderson. Acho que tem que clicar de novo lá no apresentar agora. E agora? Estão vendo? Tá quase. Aí, agora estamos vendo. Oi? Ok, pessoal, agora não estou vendo vocês, hein? Então, vou pedir a participação depois de todos. Aí, para vocês terem uma ideia, mais de 1 milhão de suicídios por ano, aproximadamente 3.000 por dia, um caso a cada 40 segundos, segunda maior causa-morte no mundo, e os números são bem maiores, né? Bom, pessoal, vocês já pararam para pensar que, por mais que não se fale tanto de suicídio hoje em dia, se fala mais do que se falava no passado? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que vocês acham que isso acontece? Por que um tema assim é falado, mas não dá aquela importância que nós precisamos? Eu coloquei já ali no chat, um pouco antes de você apresentar a tela, mas enfim, eu acho sim que se fala mais hoje em dia do que há 10 anos atrás. Mas eu acho que assim a mídia esconde também, né? Não é só os familiares, mas eu acredito que a mídia esconda um pouco, que é mais para tipo não incentivar as pessoas, né, a fazer isso. Não sei, é só uma suposição minha, né? Perfeito. Você já matou de cara, porque o que acreditava? Se fala hoje, né? Não se fala tanto conforme há alguns anos. Porém, não dá devida atenção, no caso, mesmo falando um pouco mais, por que não se falava tanto antes e o pessoal dá uma segurada para falar hoje? Justamente porque tinha essa ideia que, ao invés de prevenir, ao falar de suicídio, você estaria incentivando. Tudo isso graças a um efeito chamado efeito Vetter. Vetter é um personagem de Goethe, né, de 1770. 1770. Ou seja, 250 anos atrás. O que aconteceu com Vetter, só para vocês saberem? Vetter era um personagem que se apaixonou, né, por uma mulher, porém essa mulher escolheu outra pessoa, né, trocou ele por uma outra pessoa. O que aconteceu? Vetter começou a ficar depressivo,
ele começou a não se importar mais com as vestimentas, né? Se dava a ideia que ele virou um andarilho e tudo mais, começou a abusar de álcool, de drogas, e no final da obra ele tira a própria vida. O que aconteceu? Pessoas que se identificavam com o Werther na época começaram a agir como ele, se identificaram com o problema, né, dele de ser trocado e tudo mais, pela depressão também, começaram a agir como ele, né, não se portando mais tendo desleixos na vida, né, uns começavam até a usar drogas, álcool e tudo mais, e outros até tiraram a própria vida. O que aconteceu? 200 anos depois, em 1970, pesquisadores da New York Times resolveram ver se esse efeito Werther era realmente verdadeiro. Se fosse também verdadeiro, se estaria em atividade hoje em dia, né? E eles começaram a colocar pautas, né, no jornal sobre suicídio. E o que aconteceu? Teve um aumento considerável no número de casos na época, 200 anos depois, mostrando aí que o efeito Werther existia. Realmente ele existia e estava atuante. Não sei se vocês assistiram, tem uma série no Netflix chamada 13 Reasons Why, né, que fala justamente sobre uma garota que se mata, né? Todo mundo já sabe, acho que no começo já deixa claro que ela tira a própria vida. E no decorrer da série, mostra o porquê, quantos motivos ela teve para tirar a própria vida, né? Foram 13. E, consequentemente, foram 13 pessoas. O que aconteceu na série? Imagina só, uma garota, numa cidade pequena, que se sentia mal, tal, era recorrente de bullying, não é? Ela tira a própria vida e atinge todas as pessoas que fizeram mal para ela. Imagina para um adolescente essa sensação de castigo para as outras pessoas. Tanto é que... Posso interromper um pouquinho? Claro. Eu assisti essa série e eu assisti exatamente porque muitos dos nossos alunos assistiram, né? Uhum. E li muitas coisas também sobre a controvérsia, né, dessa série. Seria uma coisa boa ou uma coisa ruim, assim, né? Sim, sim. Enfim, eu recomendo para que todos os professores assistam. Muito bom. Até porque o que ela mobiliza? Ela mobiliza uma cidade toda, ela tem aquela atenção que ela nunca teve, ela tem aquela atenção, que é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela desconta em todo mundo que fez mal para ela. Isso para um adolescente que está passando por um processo depressivo, ou por até questão de bullying e tudo mais, quer descontar na pessoa e não sabe como, isso é tentador para um adolescente. Você entendeu? Tanto é que depois da série, 20% das pesquisas no Google foi sobre suicídio. Lógico, né? As pesquisas incluem como prevenir, as pessoas incluem números, né, da pesquisa e tudo mais sobre suicídio, porém, outras pesquisas era como se matar. Então, 20% aumentou em 20% pesquisas sobre suicídio no Google logo depois da série. Tanto é que na segunda temporada, se vocês assistirem, ou quem assistiu pôde notar, eles fizeram uma propaganda antes de começar a segunda temporada, dizendo que o 13 Reasons Why tem um site de apoio, telefone para tal, né? Fale seu problema para a gente, mostrando que aquilo é uma ficção e tudo mais, porque eles tiveram medo que o efeito Werther poderia acontecer, não é? Então, olha como é atuante isso. Porém, conhecemos um outro efeito, chamado efeito Papageno. O efeito Papageno é justamente o contrário, né? Papageno é um personagem de Mozart que, ao tentar tirar a própria vida, aparecem 3 mágicos e convence ele de não se matar. É o que estamos fazendo, né? O que é isso? É a informação correta sobre o suicídio. É a informação que o depressivo precisa saber de que ele pode ter uma vida normal, porém ele não sabe. Ele acha que ele vai viver com aquela dor o tempo todo. Ele acha que ele vai ficar com aquilo no corpo
vai saber quando. Você entendeu? Então, o efeito Papageno é justamente mostrar para a pessoa que com terapia, com atividades, com retornar o prazer a ela mesma, pode salvar a vida dela e ela pode sim ter uma vida normal. O que eles não sabem é isso. E se você está passando por um processo depressivo, você pode voltar a ter uma vida que você tinha antes, sem sofrimento, sem dor. Lógico, tem problemas que vai acontecendo no decorrer da vida e tudo mais, mas aquela questão mais profunda, bem sentimental, né, bem íntima, pode ser resolvida. Isso as pessoas precisam saber. E é isso que eu espalho nas minhas palestras. Só para você ter uma ideia, pessoal, olha o ranking aí. O Brasil nunca está em primeiro lugar, ou entre os primeiros. Mas quando é algo ruim, está lá, está aparecendo. Está em 8º lugar. E olha o detalhe ali, pessoal. 69% das mulheres tentam. 31% dos homens é menor a taxa dos homens. Porém, os homens acabam concluindo mais. Por uma questão social, a questão da criação, né? Pela testosterona, pelo ambiente, porque antigamente o homem precisava ser o homem da casa. Se ele não conseguisse atingir esse padrão, né, como os outros aí fora, ele entrava em um processo depressivo e se culpava de estar nessa situação. Então, o homem ele é mais agressivo, entendeu? Isso envolve a testosterona e também a questão social. E muito também vem isso das mulheres, né? Eu não é 1, 2, 3 pessoas que eu conheço, mulheres que falam que a mulher tem que ficar em casa, limpando a casa, e a filha, né? A filha tem que limpar a casa, passar roupa e não sei o que lá, e o irmão não precisa fazer nada. Eu conheço vários casos assim. Isso é atuante hoje, entendeu? Não é de antes. Precisamos mudar isso aí. Precisamos atuar sobre isso. Bom, essa frase que vocês estão vendo aí, eu gosto muito dela, é uma frase do Cortella, suicídio, solução definitiva para uma questão provisória. É bem aquilo que eu falei para vocês. O suicídio ele não entende que ele pode sair do futuro suicida. Ele não entende que a situação que ele está, de depressão, de melancolia, ele pode sair dessa. Só que ele não vê. É como se tivesse um caminho, ele tivesse uma floresta escura e enxergasse apenas 1 metro de distância. E ele ia ver só o mesmo caminho. Tirando o fator de que se ele pudesse enxergar um pouco mais longe, ele iria ver que tem outras ramificações de caminho que ele poderia seguir, não é? E que pode encontrar a solução dele. Infelizmente, ele não sabe. Uma, porque não tem o conhecimento sobre ele mesmo, né? Não tem o autoconhecimento, e outra, que a dor que ele está trazendo para ele é tão forte que não permite com que ele pense. Tem pessoas que cortam outras partes do corpo, porque não para se sentir viva, como tem alguns casos que sim, mas para sair a dor existente no peito. Eu falo isso que, não sei se vocês sabem dessa questão, a dor do infarto é comparada, a dor da depressão é comparada à dor do infarto, né? A dor que existe no coração. Por quê? Porque 55% das pessoas que vão aos hospitais com dores no coração, achando que está tendo um ataque, né? Está tendo um infarto, na verdade o coração está 0 bala, o coração não tem nada de errado com o coração. Ela só está trazendo uma melancolia de uma vida inteira, talvez, né? Ou de uma época, essa última época que ela está vivendo. E eu pergunto para vocês, essa dor do infarto, ela é uma das mais terríveis, né, que o ser humano pode suportar. O infarto, a dor passa no mesmo dia. E para o depressivo? Quando que essa dor vai embora? Que remédio que existe? Que anestesia milagrosa é essa que não vem? Vocês entendem como o depressivo, ele é preto e branco, a vida dela? A vida dessa pessoa? Ela fica desesperada, elas cortam outras partes do corpo justamente para
desfocar a dor que está no peito, a dor insuportável que está no peito, para ir para outros lugares. Entende? É essa reflexão que eu deixo para vocês, né? Nesse caso. A dor não vai passar. Por isso que ele acha que não tem outra opção de acabar com a dor, senão tirando a própria vida. O suicídio já atinge crianças, né? Temos relatos de pessoas crianças de 10 anos, já tirando a própria vida, não é? Que passa por um processo depressivo desde o início. 10 anos, para mim, é 1/3 da minha vida só. Para uma criança, é uma vida inteira. Então, passa por um processo depressivo, não sabe nem o que é prazer na vida, não sabe nem o que é se divertir, quer jogar bola, quer brincar com os amigos, não é? E já cometem esse ato. E com a informação pela internet e acesso fácil, a probabilidade disso aumentar é muito maior. Calcula-se que a cada suicídio existe 25 tentativas não concluídas. Vamos lá, pessoal. Se temos mais de 1 milhão de suicídios por ano, significa que temos pelo menos 25 milhões de tentativas no ano. É muita gente tentando se matar. Muita gente. E se você já tentou o suicídio antes, a próxima vez que você tentar, você tem 50% de chance de conseguir. E esses números só vai aumentando, Cerca de 20 a 25% dos suicidas são melancólicos, né? Tem a questão da depressão, que eu já vou falar isso para vocês. Bom, entramos na minha área. Essa área aí é a área que eu me encantei na psicologia, né? Temos várias vertentes. Temos a psicologia comportamental, né, que acredita que o ambiente que muda o seu comportamento, por isso que você vai mudar o seu ambiente para mudar o seu comportamento, faz sentido, né? Temos a psicologia cognitiva comportamental, acreditando que suas crenças é que mudam o seu comportamento, então você vai mudar a sua crença para mudar o seu comportamento. E temos aí a psicanálise, né, que acredita que o inconsciente é que muda o seu comportamento, molda também o seu comportamento, faz o seu comportamento. Quem criou a psicanálise foi Freud, não é? Esse senhorzinho que vocês estão vendo aí. E por que ele criou essa psicanálise? Porque ele descobriu o inconsciente. Ele descobriu o inconsciente e inventou um método que se chama psicanálise. Inventou um método para acessar esse inconsciente. O Freud ele considerava a sua própria descoberta como a terceira maior ferida narcisista da história da humanidade. Em algum momento, quando nós nos achávamos os melhores, veio alguém e cortou esse ego nosso, esse narcisismo. Ele considerava a terceira porque a primeira ferida narcisista que ele considerava foi com Copérnico. Né? Enquanto nós acreditávamos que éramos o centro do universo, Copérnico falou, não somos. Nós somos apenas um planeta que gira... Somos um planeta, como alguns outros, né, que giramos em torno do Sol. Nós só giramos em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da gente e tudo mais. Pronto. A primeira ferida narcisista da história da humanidade, segundo Freud, né? A segunda que ele considerava a segunda maior ferida narcisista, né, da história da humanidade é com Darwin. Enquanto nós acreditávamos que éramos miniaturas de deuses, né, seres perfeitos, Darwin chega e fala, não, nós não somos seres perfeitos. Nós somos apenas uma classe de animal que, no decorrer com a linha evolutiva, chegamos onde chegamos. Não passamos de animais. Mais uma ferida narcisista na história da humanidade. E a terceira maior ferida narcisista que ele considerava era sua própria descoberta, né? A descoberta do inconsciente. Enquanto achávamos que sabíamos do que estávamos fazendo, né? Éramos conscientes, Freud falou, não somos conscientes, não sabemos o que estamos fazendo. Nós somos apenas seres controlados por impulsos.
95% da gente é o inconsciente. Apenas 5%, seus 5% é a parte do consciente. Freud, nessa frase, ele tira do pedestal a consciência e faz dela uma mera poeira da vastidão do inconsciente. Fecha aí a terceira ferida narcisista da história da humanidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Freud, ele foi um grande colaborador, né? Ele não era necessariamente um psicanalista, ele criou a psicanálise, mas não era psicanalista, ele era neurologista, assim como Cristo não era cristão, né? Era judeu, Freud não era psicanalista, era neuro. Ele, no decorrer da sua trajetória, com a descoberta do inconsciente, a dedicação do estudo do comportamento humano, ele parou para analisar, em uma das suas obras, que é Luto e Melancolia, o sujeito melancólico, o sujeito depressivo, né? Depressão e melancolia, eles têm a ver. E ele foi um grande colaborador, né? Contribuiu muito para a psicologia social, estudando o ser humano em grupo, não é? Depois, se eu tiver oportunidade, se a gente tiver oportunidade, a gente conversa sobre isso. Porém, vamos nos focar no sujeito melancólico que o Freud ele estudou. Bom, como que age um melancólico? Como que se cria um melancólico? Como uma pessoa se torna melancólica? Ele foi a fundo. O que o melancólico nada mais é? Ele é uma pessoa que se identifica muito com algum objeto. Quando eu falo objeto, pessoal, esse objeto pode ser uma pessoa, pode ser uma viagem, pode ser uma academia, pode ser um carro, pode ser um trabalho, é alguma coisa fora da pessoa. Então, o sujeito melancólico é uma pessoa que deposita muito, quando eu falo muito, é muito mesmo, é praticamente a sua identidade em algum objeto. O problema é que esse objeto um dia vai embora, levando com ele tudo que a pessoa colocou nela, sobrando a imensidão, um vazio imenso, digamos assim. E é aquele vazio que comparamos com a dor que eu falei para vocês, insuportável. É uma dor que realmente, ela geralmente é no peito mesmo, é simbólico. Se não é no peito, é dor de cabeça, é dor nos ombros, é dor nas costas. Cabeça, ombro e costas, eles são mais clássicos, tá? Geralmente as pessoas também, geralmente não, mas algumas pessoas costumam ter coceiras, não é? Costumam ter outros tipos de sintomas. E o que acontece? O sujeito ele se identifica com o objeto, esse objeto vai embora. Ó, como seres que sempre precisamos preencher, nós somos seres que sempre precisamos preencher nosso vazio. O melancólico é aquele que fica com um vazio imenso, e nesse processo do vazio se torna a melancolia. Uma professora minha, ela teve uma paciente em que ela se identificava muito, muito com a patroa dela. Ela era empregada e se identificava com a patroa. Um dia essa patroa, e a patroa era recíproca, né? A patroa gostava muito dela e tudo mais. E, porém, um dia a patroa precisava mandar ela embora porque o seu marido arrumou um emprego em outro país. Eles iriam se mudar tal, e necessariamente teriam que mandar ela embora. Essa moça entrou num processo melancólico tão profundo, que em uma determinada hora da manhã ligou para essa minha professora, né, que era psicanalista dela, e dizendo que estava em cima do prédio dela, na janela, que ia pular. Então, assim, quando a pessoa, o objeto, não pertence mais a você, esse vazio faz com que você faz com que você veja que não tem identidade. Você não criou. É aquele relacionamento que o namorado vai lá, arruma uma namorada, e no decorrer do relacionamento, os planos da namorada começam a ser mais priorizados por ele, a carreira da namorada, ele começa a dedicar mais à carreira da namorada e vai se esquecendo. Né? Esse exemplo é em terapia em campo, né? Ele é muito recorrente. A pessoa deposita muito no parceiro ou na parceira. O problema é que um dia essa pessoa pode terminar. E o que vai sobrar de você?
Onde você pensou? Onde você criou a sua identidade? Tanto é que está aqui, o melancólico pertence ao nada, ao vazio. Na fase primária, o melancólico não elabora o seu narcisismo. Fase primária, pessoal, para Freud, é lá para os meio ano até um ano e meio, 2 anos, que é quando o bebê ele precisa ser colocado no espelho para ele ter prazer na sua imagem. Ele precisa elaborar esse narcisismo, porque se ele não ser forte na sua identidade, ele vai colocar em outra. E vai sofrer depressão profunda se o objeto for embora. Poxa, quantas pessoas não param de viajar para um lado para o outro para tentar suprir esse vazio? Quantas pessoas não são mandadas embora e entram em depressão profunda porque o trabalho era tudo para ele? Quantas pessoas não vai para o CrossFit e ficam não sei quanto tempo lá, querendo deixar seu corpo da maneira que gostaria, mas não sai da academia, não sai porque está se identificando muito com aquilo. Está colocando só em alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Posso perguntar uma coisinha? Claro. Essa questão do narcisismo, por exemplo, uma pessoa muito narcisista, mas também é ruim, não é? Sim, mas o narcisismo ele é importante ser elaborado. Primeiro nas fases primárias, né? Você sabe que pra gente, quando o bebê chora, alguns pais eles não vão atender imediato porque vai achar que vai acostumar mal o bebê. Chorou, tá se acostumando mal, vai ficar chorando toda hora. Pessoal, isso na fase da fase quando a criança ainda é um bebê, o choro dela, ela vai entender que se o adulto for direto na criança, quando ela chorar, ela vai entender que a voz dela é ativa. Ela vai entender que a voz dela, ela tem poder sobre ela. Você entendeu? E, porém, quando chega lá para os 4, 5 anos, se fizer isso com muito excessivo, aí sim você vai criar uma pessoa mimada. Porém, na primeira infância, você deve atuar nesse aspecto, ok? Uma pessoa, todos nós temos um narcisismo. Porém, quem tem o menos elaborado é o que mais sofre futuramente. Lógico, tem as pessoas narcisistas que pisam nos outros, né? Que se acham... Eu sempre luto para a pessoa desenvolver o egoísmo. As pessoas confundem o egoísmo como pisar nas outras pessoas para conseguir o que quer. Isso não é egoísmo, isso é mau caratismo. O egoísmo é ter prazer em você. É você parar de pensar um pouco nos outros em prol de você mesmo. Isso é saúde mental. Isso é fazer você pensar em você. Isso é prazer sobre a sua vida. Quantas pessoas não sofrem por não ser correspondida, porque está colocando muito no outro e não está tendo nada para ela? Uma coisa é o narcisismo, outra coisa é o mau caratismo. Entendeu? Entendi. Respondi sua pergunta? Respondeu, muito obrigada. Imagina. Mas para entrar nessa questão de narcisismo também é uma história longa. Mas só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? O bebê ele precisa ser estimulado a ter poder, porque vai tornar ele um adulto mais confiante. Nós sempre temos que ver uma criança, quando eu falo criança, não é somente o bebê, tá? É até uns 10 anos, né? No máximo 10, né? Mas pelo menos até os 7 tem que ir. Nós sempre temos que ver uma criança como um futuro adulto, entendeu? Esse negócio de pai e mãe ficar falando sim, sim, sim toda hora, vai privar a criança que quer privar, né, a criança de frustração. O que acontece? Essa criança cresce e quando tiver uma namorada ou um namorado e ele terminar, vai ser o primeiro contato com frustração que vai ter na vida. E como ela nunca teve antes, ela não sabe se virar com isso, entendeu? Ela não sabe o que fazer com isso. E como ela nunca teve, o processo depressivo vai vir mais forte, porque ela nunca sofreu isso. É igual, sabe só para dar uma noção, sabe a história da Bela Adormecida?
que ela não podia tocar numa roca, que iria morrer, queria dormir ou morrer, não lembro muito bem a história. Então, se o pai dela tivesse falado para ela assim, filha, isso aqui é uma roca, nunca toque o dedo nisso, porque vai acontecer isso, isso, isso. Ela seria informada, né, e seria preparada para isso. Aí ela não veria algo e espetaria o dedo em qualquer coisa. Então, o que os pais precisam fazer é ver os filhos como futuros adultos, treinar eles para frustração, treinar eles para... Treinar, que eu falo, é dar esse contato. Poxa, nem tudo é sim, também nem tudo é não. É ser maleável. Mostrar para eles que o esforço deles é recompensado, entendeu? Sempre vendo essa questão. Hoje em dia, o que acontece? Na minha época, quando minha mãe pedia para eu comprar uma caneta no centro, minha mãe ou meu pai, ela chegava para mim e falava, ó, Anderson, vai por esse caminho, né? Você vai pelo centro, vai por esse caminho, vai pelo caminho que passa mais carros, porque assim, é o caminho mais perigoso na parte de carro, porém, tem pessoas passando para lá e para cá. Não vai por esse caminho mais quieto, porque pode ser mais perigoso. Então, vai pela calçada, olha para os dois lados, você vai na loja tal e compra essa caneta aqui. Essa caneta, ela não precisa ser cara, tal, ela só precisa escrever, tal, e é mais barata. E volta para cá no mesmo caminho. É isso que acontecia no passado. Hoje em dia, a criança tem 10 canetas na frente, com cores na frente dela, com cores diferentes, tamanhos diferentes, funções diferentes, e não tem ninguém para apontar qual que é melhor para ela, não tem ninguém para mostrar qual que é o certo escolher, ou não tem ninguém para dar esse discernimento. Então as crianças estão perdidas, entendeu? Então elas, hoje em dia, se o suicídio está alto hoje, a probabilidade de ser a maior causa-morte do mundo é muito maior mais para frente, porque as crianças estão crescendo alienadas, elas não sabem o que está acontecendo, a ausência de pais, entendeu? Por isso que precisa desenvolver esse narcisismo para elas sentirem poder no que elas fazem, mais a presença dos pais. O pai sendo presente, ela desenvolvendo esse narcisismo de uma maneira adequada, com a ajuda dos pais, ela será um adulto mais propício a um sucesso, vamos colocar isso no conceito normal. A gente da psicanálise não gostamos dessa palavra normal, mas só para vocês terem uma ideia. E nem a palavra doente, nem cura, porque não sabemos o que é doente, não entendemos uma pessoa doente, entendemos uma pessoa de não compreendimento consigo mesmo. Por isso que não queremos usar a palavra também cura, consequentemente. Opa! Vamos lá, pessoal. Agora que vocês tiveram uma noção de como que se passa, né, na mente de um melancólico, o que está acontecendo com ele, essa falta de identidade, essa escuridão, essa vasta escuridão que percorre, né? Não sei por quanto tempo. Já peguei casos que a pessoa estava passando já 32 anos de processo melancólico e está conseguindo, né? Que eu estou em processo com essa pessoa ainda, está conseguindo enxergar a sua potencialidade. Mas vamos lá, vocês que já entenderam um pouco dessa cabeça melancólica, o que aconteceria se como que vocês identificaria uma pessoa assim? Que tipo de sinais que ela poderia dar? Se tivesse uma pessoa melancólica morando com você, na sua casa, ou na sua família, ou com amigos, né, no seu entorno da sua questão social, como que você identificaria? Podem falar, pessoal. Uma pergunta. Sim. Professores? Anderson, a baixa autoestima seria um sinal, talvez? Autoestima baixa, fácil de identificar? Talvez para um professor aí diariamente com seu aluno, às vezes até que é um pouco mais fácil, mas um chute aí.
Autoestima baixa. Seria uma característica também. O que mais? Anderson, eu tive uma... Pode falar, Miriam. Eu espero. É só uma palavra só. É uma pessoa que é mais dispersa, assim, meio avoada. Meio avoada. Não necessariamente. Hoje em dia as pessoas estão dispersas, avoadas por falta de interesse mesmo, que já tem tudo, ou também por uma dislexia, né? Ou déficit. Não necessariamente que tenha a ver com o período depressivo, tá? Tem pessoas que são assim, mas não necessariamente é uma característica. Mas é algo a se ater. Em aluno, que né, ainda mais com adolescente de 6º ano, eu tive uma aluna que ela usava o estojo cheio de caneta para ser aceita pelos demais. Então, era um ponto, assim, de aceitação dela. E outro caso que a gente vê muito, né, não tanto, mas, assim, o aluno que se corta, ou quando tem aquelas brincadeiras da baleia, quando ele entra nesse tipo de brincadeira, ou quando ele se corta. Então, são os sinais mais claros, né? Mas que nesse do estojo, a menina tentava se autoafirmar perante o grupo através das canetas bonitas. Aí todo mundo queria emprestar. Uhum. Esse negócio da baleia aí é genial, né? Quem inventou para criança se matar foi um gênio, porque assim, adolescente, criança já gosta de um desafio. Misturado com depressão, vai dar ruim, né? Então, é um jogo que encobre, né, a depressão escondida da criança e tudo mais. Essa menina aí, ela, viu só? Ela não tem ela está esperando alguém, entendeu? Ela não tem uma identidade formada. Ela não sabe. Solange, eu tenho uma paciente que ela tem 43 anos. Ela chegou, Anderson, eu não sei qual que é a minha cor favorita, eu não sei qual que é a minha comida favorita, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não sei o que eu gostaria de fazer, sem identidade nenhuma. Ela descobriu isso depois que o marido terminou. Ou, na verdade, que o marido... detalhe, o melancólico, ele não culpa o outro. Essa minha paciente aí, ela é uma melancólica, né? Mas isso é necessariamente, talvez com todos, ou com a maioria. Mas se o melancólico está num relacionamento e no caso dela, o marido dela traiu ela descobriu, sabe o que ela fez? Ela botou culpa nela mesma. Ela achava que ela não era boa o suficiente para ele. Então, o melancólico, ele vai dar algum jeito de se culpar. Já não basta a dor que ele está sentindo e ainda, provavelmente, né, não sei, acho que vocês conhecem pessoas assim, não é? Ou algumas características que eu falei. Mas, bem, uma das características, isolamento social, pessoal. Uma pessoa que se isola, uma pessoa que de repente, né, isso daí é mais... não é um processo demorado, isso é mais rápido. De repente começa a se isolar, entendeu? Estou dando 4 exemplos aí, mas é multifatorial, tá? Tem outros fatores, como vocês já falaram. Mas eu peguei os quatro mais gritantes, para vocês terem uma ideia, tá? Essa questão de isolamento social. Falar sobre morte ou como espaço seria se ele não existisse. Aquelas pessoas, né? Não necessariamente adolescentes ou crianças, né? Mas também adultos acontecem de falar, nossa, vocês seriam felizes se tivesse só você, a mamãe, o papai e o meu irmão, não é? Chega a falar isso na mesa de jantar, né? Fala como seria se não existisse, como a família ia estar bem, que essa pessoa só atrapalha a vida e tudo mais. E isso é um fator a se notar, tá? Fora as vestimentas, né? Identificação com algumas coisas obscuras, que adolescente, vocês provavelmente sabem disso, né? Adolescente, ele precisa se identificar com algo, é necessário isso, né? Todos nós passamos por isso, precisa se identificar e abraça aquilo quando acha alguma coisa razoável. Essas pessoas muito dark aí não tem nada a ver com a banda em si, né? Mas o que passa, né? Frases tristes, frases de morte,
frases depressivas. Poxa, eu estava vendo um tempo atrás não, né? Eu acompanho esse processo, né? Sertanejo universitário. Poxa, ela me deixou, ela não quer mais ficar comigo, e é isso e aquilo. Aí não basta só o sertanejo, tem o rock também, que fala que está passando por problemas grandes e tudo mais, e que o mundo está obscuro. Então, assim, não colabora, entendeu? Músicas depressivas e tudo mais, isso não ajuda mesmo. Mas Marília Mendonça é muito bom. O terceiro é mudança brusca de comportamento, tanto na parte de isolamento social, né, que já é uma mudança de comportamento, tem aquelas pessoas que ficam mais agressivas, não é? De uma hora para outra, começa a gritar, tem pessoas que ficam mais passivas, né? Não importa, só vou deixar rolar, só, não importa o que aconteça. Eu vou deixar rolar para isso não passar e tudo mais. Um outro fator a se pensar. E, obviamente, né, o abuso de álcool e drogas, claro, se não está bom na realidade, vou fugir dela. Álcool e drogas para o depressivo, para o melancólico, é a solução. Para muitos deles, né, é a solução. Então, por isso que eles acabam aderindo, o Vetter e as pessoas que foram na onda do Vetter foram por esse lado. E, bom, esses 4 fatores, pessoal, eles são, eu não vou colocar os principais, que é multifatorial, né? Mas são eles os mais gritantes que a gente vê em análise, né? Isso é experiência própria. Ok, vocês já aprenderam a identificar essas pessoas. Como que vocês ajudariam? Qual que é o primeiro passo para você ajudar uma pessoa que você identificou que está com depressão? A sorte de vocês é que vocês não estão na sala de aula e eu estou dando a aula, hein? Porque eu ia falar que eu ia chamar quem não levantasse a mão. O que vocês fariam? Eu acho que o primeiro passo é tentar conversar com essa pessoa, né? Para ela entender. Tentar conversar, ótimo. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Como que você abordaria essa pessoa? Se fosse aluno? Se fosse aluno meu ou se fosse algum familiar? Qualquer pessoa que você identificar. Aluno, amigo, conhecido, parente. É tão difícil, né? Não sei, eu acho que depende muito da pessoa. A depressão está batendo na porta. A depressão está batendo na porta. É subjetivo, mas na forma de abordar que você falou, tem que ter um jeito. Qual seria o seu jeito? Você identificou a pessoa, você chama ela para conversar e ficar quieta, o que você falaria? Não, eu acho que, assim, esse subjetivo que eu estou querendo falar, assim, é que depende muito, eu acho, de como a pessoa é, né? E aí, obviamente, que tem que ser abordado de uma maneira bem delicada, porque também você não vai chegar para a pessoa assim, viu, estou notando aí que você está depressiva, né? E depende muito da personalidade da pessoa, né? Se ela é uma pessoa muito sensível, por exemplo, você vai ter que ir com mais calma, dando algumas diquinhas ali, umas outras diquinhas lá, né? E se oferecer para ouvir essa pessoa, né? Tipo, você quer conversar? Vamos conversar, eu estou aqui para te ouvir. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ok. Bom, então o primeiro passo é abordar a pessoa, não é? Concordam? E, bom, pessoal... Eu acho também... Oi? Eu acho, assim, que num começo, para você tentar chegar na pessoa, você pode colocar alguma coisa enquanto grupo, num geral. Porque eu também já tive alunos, assim, de chamar à parte, mas, assim, começar a conversar num grupo, tentar um apoio, assim, de grupo, mas não falando só da pessoa. Abordar um problema, levar para o grupo, e lá na escola, pelo menos onde eu trabalho, é fácil porque a gente também conversa muito com a equipe.
E tem, assim, psicólogas, né? Então, a gente tenta encaminhar, fazer um atendimento ou em grupo mesmo, que chama para conversar, ou chama a pessoa, ver se está precisando de alguma coisa. E se essa pessoa for um tio, uma tia sua, como você vai chamar em grupo, o que você vai fazer? Não, aí você tem que tentar identificar, conversar com a pessoa mesmo. Acho que abordando a pessoa, ver se precisa de ajuda, se colocar à disposição. É difícil, o como fazer é difícil. Tem o WhatsApp da família, qualquer coisa. Não ajuda muito esse aspecto. Mas a essência... Gostei, viu? Terapia por WhatsApp. Pelo amor de Deus. É justamente isso. Eu acho que vocês pegaram a questão. Realmente, o primeiro passo seria conversar com a pessoa. Primeira coisa, você não vai saber se você não perguntar. Né? Por mais que você tenha identificado, pergunta. Chega para a pessoa e fala, cara, você tá bem? Ah, não tô. Vamos supor que a pessoa falou não tô. Se ela falar que se ela já responder de cara que tá bem, desculpa, se ela perguntar se ela responder de cara que não tem nada de errado, desculpa, que tá com problema, beleza, você segue o fim da meada, você continua conversando com ela. Mas ela chega e fala, não, tô de boa, que não sei o quê. Chegar pra pessoa e falar, cara, você não tá legal. O que você tem? Pode falar. Não tenho nada. Cara, eu te conheço. Sabe? Mas chama pra uma conversa onde que a empatia reina, sem celular do lado, num momento em que alguma pessoa ou outra não vai interromper, não é num churrasco, não é numa festa, num aniversário, é uma coisa bem íntima, isso é sério, a pessoa pode tirar a própria vida, dependendo, chega para a pessoa com toda a atenção no mundo, porque talvez a sua atenção ela não experimentou esse tipo de atenção há muitos anos, há muito tempo. Então, você oferecendo isso é um fator muito, muito importante. Ela vai entrar, ela vai ver que tem alguém se preocupando com ela. Poxa, cara, você não tá legal e tudo mais, o que está acontecendo? Vai conversando com a pessoa até ela desenvolver algo. Seja chato, se você está vendo isso, se você está percebendo. E vai conversando, e até ela espanar, até ela começar a falar alguma coisa, aí você vai puxando, quando você começa a puxar, aí já era. Aí você já pega toda a questão dessa pessoa, dando atenção aos problemas que ela fala, ela vai começar a falar mais e tudo mais. Esse é o grande primeiro passo. Perguntar para a pessoa como que ela tá e tal, mostrar que ela não está bem do jeito que ela está falando, que ela pode confiar e tudo mais. Esse é o grande primeiro passo, pessoal. Esse passo precisa ser dado. A rapidez vai fazer toda a diferença. O tempo vai fazer toda a diferença. Entenderam? Dado esse primeiro passo que a gente comentou agora, tem mais um a ser dado. Qual seria? Podem falar. O segundo passo. Encaminhamento para um profissional, talvez? Encaminhamento. Alguém chutar outra coisa? Eu também ia falar isso, encaminhar, tentar ajuda com alguém especializado. Eu também ia falar isso. Ótimo. Vou dar 10 para vocês. Pessoal, o segundo passo, obviamente, que é levar para um profissional. Leva para um psicólogo de confiança, um psicanalista. Sempre tem alguém que faz. Peguem indicações, né? Não mandem qualquer um, não. Peguem indicações, pergunta como que é o analista, em qual que foi que não é bom, e qual que está indo que é bom, que está ajudando e tudo mais, e convença a pessoa aí. Esse segundo passo é um pouquinho mais complicado que o primeiro. Por quê? A resistência ali vai reinar. Tem a questão da resistência, tem a questão de tempo, tem a questão de preço, tem várias questões. Então, nesse caso, você precisa ter mais atenção ainda do que você deu no primeiro,
que é chegar para a pessoa, cara, vamos procurar ajuda? Mas quando é vamos, que eu estou falando, é você e a pessoa. Não, não quero ajuda, que não sei. Cara, eu te levo lá, eu ajudo a procurar um profissional, a gente dá um jeito. Não, não, não quero. Cara, eu vou te levar, eu vou marcar e vou te levar, eu vou te buscar de qualquer jeito. A pessoa vai gostar dessa sua intenção, dessa sua atenção que você está dando para essa preocupação com a pessoa. Ela vai gostar. Anderson, Oi? Anderson, na escola a gente tem um problema sério que às vezes a família não aceita. É aquela negação, é complicado. Quando a gente tem o problema com o aluno, a gente barra, às vezes, na questão familiar, que a ajuda tem que ficar, às vezes, na escola, por conta da família não aceitar. Tá lá, tá o problema explícito, notado pelo professor, diretor, chama o Zé e a Maria, eles não entendem. Com que idade você está trabalhando? Eu trabalho com 6º ano, mas a gente vê o todo na escola, de 6º a 9º ano, a gente tem um geral, que a gente conversa bastante, né, em HTPC. Sexto ano é 11, 12 anos, né? 10,5, 11 anos, isso. 11 anos, entendi. Mas, assim, em muitos aspectos, a família não aceita, sabe? Primeiro é aquela negação, né? Então, que fala, não, imagina, não é tudo isso. Então, é complicado. Em vários problemas, a gente bate de frente com os familiares. Esse é o problema. Sempre tem um agravante ali, que são os pais. O adolescente, que nem, por exemplo, de 11 anos, ele logo vai entrar na fase da adolescência. O adolescente é chato, por quê? Porque finalmente ele saindo de casa para saber o que acontece lá fora, né? Como que é o mundo lá fora. E aí que rola a identificação. É aí que entra a fase do não, né? Do desafio, é aí que entra a fase de comparar, né, de comparação, quando você não quer comprar um celular que ele pede, e ele fala, mas o pai do fulano deu para ele esse celular, a mãe da ciclana deixou ela sair, então, é sair da casa para ir para o mundo, e se não ficar atento nessa idade, pode dar ruim, então, é complicado nessa parte. Só voltando para essa questão, nesse processo de convencimento. Então, tem que ser chato também aí, muito mais do que no primeiro passo. Entenderam? Vai vir negação, vai vir tudo, rola preconceito, né? Questão de estar louco. Então, rola um monte de coisa. Mas esteja disponível para essa pessoa. Fala que você vai junto, fala que você só não vai entrar na análise, mas que vai levar, vai ficar lá esperando para buscar, entendeu? Seja incisivo nisso. E vocês perceberam que no primeiro e no segundo passo eu nem entrei na história, eu como psicanalista, porque o primeiro e o segundo passo é das pessoas próximas. Essas pessoas que devem dar esse primeiro e segundo passo. Então eu deixo o terceiro passo com a gente. Com a gente, né? A área da saúde e tal, os psicólogos, ou psicanalistas e tudo mais. E se o psicólogo ou psicanalista for bom, ele já vai indicar para um psiquiatra. Neste caso, na parte do psiquiatra, o remédio é fundamental. Neste ponto, o remédio é fundamental. Tem um monte de pai e mãe querendo encher o filho de Ritalina, né, para déficit de atenção e tudo mais, sendo que ele nem precisa. Então, no caso da depressão, da melancolia, o psiquiatra ali, o remédio vai ser fundamental. O trabalho tem que ser em conjunto com o psicanalista e o psiquiatra, ou com o psicólogo e o psiquiatra. Por quê? Qual que é a função nossa como psicanálise? É fazer com que a pessoa fique boa com o remédio, como ela está com o remédio, que ela fique boa sem o remédio no processo analítico. A partir do momento que você entra em autoconhecimento na terapia psicanalítica, os sintomas de depressão, as dores de fibromialgia, né, as dores que você tem no corpo, alimentação desregulada, sono desregulado, eles vão indo embora a partir do momento de criação de identidade de autoconhecimento. Então, a terapia é um passo excepcional para as pessoas que querem melhorar. E tá aqui o como ajudar. Esqueci de passar nessa. Então,
o que eu gostaria de falar para vocês é que, assim, o falar é a melhor solução, como vocês estão vendo, porque o falar vai te dar a habilidade de autoconhecimento, de expressar a mágoa que você teve durante uma vida toda e nunca expressou, né? É compreender você no seu sofrimento, evitando você de cair em futuras armadilhas que sempre caiu, te fazendo mais forte, né? Mostrando que você tem potencial e que você pode passar disso. O suicida, ele no fundo, ele não quer morrer, não é? Depois ele dá sinais, a grande maioria dá sinal. Quando não é sinal indireto, ele vai lá e precisa falar para você. Quando ele tenta dar sinal, ele vai dando sinal indireto, com música, com palavra, com isso, com aquilo, para você notar. Quando você não nota, ele vai lá e precisa falar diretamente. Quando ele fala, você fala assim, não, você não vai se matar, porque quem fala que vai se matar, não se mata. Na verdade, não quer se matar. E quem quer se matar, realmente vai lá e se mata. Então, esse mito precisa ser desmistificado, digamos assim. Então, o processo analítico de autoconhecimento, a presença dos pais com os filhos, vai fazer total diferença para você não transformar um futuro adulto num depressivo, ou até necessariamente uma criança e um adolescente já depressivo. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu tenho um Instagram aí, se vocês quiserem me adicionar, tirar outras dúvidas que virão aí no decorrer dos dias, né? Fiquem à vontade, tá? Eu sei que passou um pouquinho da hora, não é? Mas eu vou me abrir para perguntas, né? Eu vou abrir a tela. Muito obrigado por vocês participarem aí, né? Ficarem 1 hora e pouquinho aí comigo. Eu tive que falar rápido, né? Dar um passadão para eu realmente colocar para vocês o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo e que não está sendo falado, né? Para a gente não ter uma surpresa com uma pessoa próxima. Gostaria de agradecer vocês. Deixa eu voltar para a tela aqui, para ver vocês, para ver todo mundo.